Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para trazer o programa Engenharia Predial, ao vivo para todo o Brasil, e com grande satisfação, nesse programa, estamos trazendo dois engenheiros, uma engenheira e um engenheiro da Perfil Alumínios. O nosso tema hoje é a manutenção das esquadrias de alumínio, um tema que é normalmente bastante desconhecido de todos os condôminos, de todos os síndicos, né? Por isso, a gente teve a grata honra de estar com tanto a Tayara quanto o André no CONASE Espírito Santo, em 5 de julho. Falamos sobre esse tema e achamos por bem interessante trazê-lo aqui também, que são informações extremamente relevantes para todos aqueles que atuam na área, né, síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, né, e todos mais que têm o interesse na engenharia predial. Eu gostaria de pedir à Tayara e o André que se apresentassem, fizessem seus comentários iniciais. Desde já, agradecer imensamente ao Ronaldo e ao Alexandre, da Perfil Alumínios. São grandes parceiros, estamos sempre aí, e estamos sempre juntos, e desde já agradecer a disponibilidade da empresa de estar nos apoiando, nos ajudando aqui, trazendo essas informações extremamente relevantes. Pois não, Tayara? Muito boa noite a todos, principalmente obrigada, Maurício, novamente pelo convite, né? A gente entende como empresa, né, que é importante ter essa conexão. Muitas vezes a gente só trabalha com o mercado B2B e não B2C, que é o consumidor final, e existe um delay de informações, até mesmo não tem informações na ponta, né? Então foi um evento na CONASE, um evento muito legal, a gente conseguiu trazer uma pontinha, né, do que a gente queria trazer, e novamente, de novo, né, muito obrigada pelo seu convite. Eu acho que é muito importante para todos nós. Bom, eu sou engenheira civil, estou no ramo do alumínio há mais de 6 anos, e a Perfil Alumínio hoje é uma das maiores, e para mim, não só para mim, mas como todo mundo no mercado, uma referência em questão de sistemas de esquadrias de alumínio. O André, que está com a gente aqui, ele está com um probleminha na câmera, mas ele está aqui com a gente, vai poder complementar um pouquinho nossa discussão, né? Show Pois de não, bola. André? Boa noite, pessoal. Eu agradeço também ao Ceuto por hoje ter nos recebidos. Hoje viemos em nome de um prol maior, a prol de algo maior, não só representando a Perfil Alumínio, mas representando todo um time de profissionais preocupados com o consumidor final. Então, como a própria Tayara citou, existe essa preocupação de desinformação entre o fabricante e o consumidor. Não se discute muito essa parte de manutenção em esquadria de alumínio, onde frequência, todo esse assunto. E nós viemos aqui hoje tentar trazer um pouco desse conhecimento para todo mundo que está nos assistindo hoje aqui em live. Bem, sobre mim, eu sou engenheiro civil, eu trabalho no ramo de perfil há 11 anos, e diariamente a gente lidar com todo tipo de problema técnico relacionado às esquadrias. Eu, como a Tayara disse, eu participo muito da parte de desenvolvimento de produto, então esse tratativo com o profissional do consumidor final, ela sempre acaba se estreitando, né, quando chega até o nosso escritório, até o nosso conhecimento. É como quando a coisa já está ali dando problema. Então a gente trata muito disso e trazer um pouco e distribuir o nosso know-how aí sobre esse assunto. Obrigado a vocês dois, mais uma vez ao Ronaldo, ao Alexandre. Só algum esclarecimento importante, até porque o Ronaldo e o Alexandre sempre insistem nisso. A Perfil não atende o consumidor final, isto é, o condômino, o consumidor, né? Ela atende as empresas que executam as
esquadrias de alumínio, né? Mas eu sempre insisto com eles que é importante trazerem esse conhecimento, primeiro porque essas empresas, na verdade, não fazem, né? Da mesma forma, as incorporadoras, construtoras, na entrega do prédio, raramente entregam um manual da edificação, quando muito tem muito pouca coisa a respeito das esquadrias de alumínio. Então, já que vocês são profundos conhecedores, estudiosos, trabalham com isso o tempo todo, acho bastante pertinente que vocês nos deem esse suporte aqui para trazer a todos, né, síndicos, gestores de condomínio, tudo aquilo que é importante que que a ponta saiba, né? Por outro lado, também é importante explicar, apenas pediria um pouquinho de compreensão de vocês dois, que eu quero fazer só uma contextualização desse assunto em face daquilo que a gente repete sempre, né? Nós estamos hoje no programa de número 102, portanto, 101 programas aí já feitos, à disposição de todos, são temas extremamente relevantes para todos aqueles que trabalham na área de gestão condominial, e hoje a gente repete sempre aquilo que é fundamental, inspeção predial, né? Necessariamente ela deve ser feita por questões de norma na entrega da edificação. Então, toda vez que um condomínio, um síndico estiver recebendo a edificação, ele precisa se preocupar em ter uma inspeção predial bem elaborada. E as duas palavrinhas fundamentais dentro da inspeção predial, né? Que é aquilo que a gente repete sempre, anomalia e falha. Anomalia, toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, falha, toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Então, a identificação das patologias, das anomalias, vai levar ao síndico, ao gestor de condomínio, a responsabilidade de buscar, junto à incorporadora, à construtora, as correções, e, a partir da entrega da edificação, fica a obrigação para o condomínio da manutenção. Quando a incorporadora faz, e aí estivemos conversando com o Sinduscon sobre um outro assunto e reiterei ao presidente lá, né? O Sinduscon do Espírito Santo, ele desenvolveu um manual de uso e operação, que, na verdade, é um manual de manutenção predial, né? Tanto faz o nome, extremamente bem elaborado. Ocorre que, infelizmente, eu sinceramente não vejo as incorporadoras entregando isso aos condomínios. E saber fazer a manutenção é fundamental, porque a partir do momento que o condomínio recebe, o que o síndico recebe a edificação, ele precisa cuidar da saúde da edificação. E, para se cuidar, ele precisa saber como fazer, como atender às normas, né? As esquadrias de alumínio são dos itens, dos diversos itens. Nós temos na construção civil 28 sistemas construtivos, né? A esquadria de alumínio é um item dentro do sistema de esquadrias. Portanto, são muitas informações que obrigatoriamente precisam vir para a mão do síndico para que ele saiba, né? Um outro detalhe importante, nós não mencionamos isso, Tayara e André, no podcast, mas é importante lembrar que a esquadria de alumínio, como ela está na fachada, né, ela acaba tendo dois responsáveis pela sua manutenção, né? Primeiro, tudo que é externo, responsabilidade do condomínio, né, em termos de manutenção. E toda a parte interna da unidade privada, a responsabilidade do proprietário. Portanto, talvez isso responda por que se negligencie tanto para as questões de manutenção da esquadria, né? Fica um esperando pelo outro, ninguém faz, e aí nós temos tantos problemas quanto a gente vê todos os dias aí acontecendo. Bom, além disso, e a partir daí, eu gostaria de começar com a Tayara, ela explicar um termo que eles repete sempre, que é o sistemista, né? Que é basicamente aquilo que elas tratam em termos de produção da esquadria de alumínio, né? Os sistemas de esquadria, eles tratam, e também
quem executa sistemista, que você fizesse uma diferenciação e uma explicação bem clara do que é o sistemista, para que todos possam entender, porque muito provavelmente vocês também vão repetir essa palavra por algumas vezes. Claro, Pois claro. não, Tayara? Vamos lá, então. O que é um sistema de esquadria de alumínio? Então, todo produto relacionado à esquadria, quando ele é pensado, elaborado, desenvolvido como um projeto, ele é um sistema. Então, o que isso quer dizer? Para você ter um exemplo, todo alumínio não é igual, tá? Então, antes de mostrar o exemplo, existe no mercado hoje nomenclaturas de linhas de esquadria e sistemas. A Perfil Alumínio trabalha com sistemas. Por quê? Esse é um exemplo. Esse aqui é um perfil recentemente lançado, tá? Faz uns 2 meses que a gente lançou esse produto no mercado. E ele é uma mão de amigo de uma porta. O que é a mão de amigo de uma porta? Eu tenho a folha e ela está na parte central. A nossa responsabilidade é que esse perfil atenda todas as regiões de vento do Brasil. Então, aqui no Espírito Santo, a gente está na região 2, onde é até 120 km por hora. E não é pouco vento, é vento que arranca árvore. Imagina a região do Rio Grande do Sul, que é a região 5. Então, assim, todo produto é pensado não somente na sua aplicabilidade, mas também em relação às suas conjunções, né? Então, aqui tem um perfil que ele tem a sua conjunção com outro perfil, onde também a aplicação do vidro, gachetas e escovas, tá? Mas por que eu preciso de tudo isso? Para garantir não só a qualidade de estanqueidade, mas também a acústica da esquadria. Então, assim, o sistema, ele é pensado aplicação, componentes, usabilidade, tá? Como o usuário vai fazer o uso daquele produto, instalação, né? Também a gente tem que pensar em relação ao serralheiro, né? E também a produção desse item em relação ao maquinário. Então, como eu vou pegar um perfil desse, eu preciso fazer as suas usinagens, eu preciso fazer os seus encaixes. É um perfil muito difícil e complexo para poder fazer os encaixes? Ah, não é. Então, assim, a gente pensa em toda a cadeia produtiva. E, principalmente, em relação à extrudabilidade. Então, assim, são perfis tubulares que são um pouco mais complexos de fazer a extrusão. Extrusão é o quê? Eu pego um tarugo de alumínio, né, maciço, e transformo em perfil. E passa por um processo de mecânico. E ele é aquecido, o billet, né, o tarugo, ele é aquecido, ele é pressionado e mecanicamente ele é transformado num produto. Então, tudo isso também é levado em consideração. Então, existe muita preocupação da Perfil em disseminar esse conhecimento, porque a cadeia na ponta geralmente não sabe que é tão complexo. Hoje, em média, a gente leva 8 meses a 1 ano a lançar um produto como esse, porque existe muita responsabilidade por trás. E de verdade, assim, é uma pena ver os consumidores finais não tratando com zelo um produto que foi muito bem pensado. E aí o André pode até complementar comigo quais são as normas que a gente estuda e aplica em cima desses temas. Pois não, André. Só acrescentando, André, por favor, Claro. Em decorrência do tipo de sistema, né? Por consequência, o tipo de perfil, que vai determinar a qualidade do produto. Não é isso, Tayara? Exatamente. André, desculpa. Sim, exatamente isso. O que acontece? André. Esse outro. Como a Tayara explicou, né, o sistemista ele tem essa responsabilidade técnica em decorrer de algumas normas. A gente aplica ali as normas de, por exemplo, a 10.821, que é a norma de esquadrias para edificações. Só essa norma são 7 partes. Então, nós temos que atender a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E todo tipo de esquadria. A gente não está falando aqui só de portas e janelas. A gente está falando aqui de fachadas. Quando a gente trabalha um guarda-corpo com fechamento de varanda, nós temos que atender, por exemplo, 3 normas, perdão. A gente tem que atender norma de esquadria, norma de fechamento de varanda e norma de guarda-corpo, 14.718 e 16.529. Então você imagina assim, a quantidade de normas que são aplicadas no passo a passo de um sistemista.
E a gente já está falando aqui de um produto final. Você imagina que antes disso ainda, o sistemista lá atrás, durante a concepção do projeto, já está preocupado com a norma de extrusão, está preocupado com a norma de tolerância, ele está preocupado com diversas normas aplicadas antes mesmo desse alumínio ser produzido. Depois de produzido, ele é tratado, então tem aí uma norma de pintura. Depois de pintado, ele tem uma norma de tolerância e de qualidade. Depois de vendido, ele vai ser trabalhado pelo fabricante. Esse fabricante vai entregar o produto final e, ao final disso tudo, ele ainda tem que atender normas de qualidade. Posso citar aqui a 15725, que é a norma de desempenho. E então, exatamente, qual o trabalho do sistemista nisso aqui? Por que esse nome? Por que a gente é tão chato com esse nomezinho? O sistemista, ele desde lá de trás, por isso até 1 ano de produção para um perfil, às vezes parece algo muito grande, mas não, realmente é um trabalho muito grande que se tem em cima de cada sistema. E até falando de um sistema completo, né, quando a gente fala sistema, posso citar aqui alguns sistemas da perfil alumínio, como sistema Chroma, sistema EcoStick, Ecoline 2.5, sistema Union, Gradline. Então, nós temos diversos sistemas para tipos de construções diferentes. Aí, se você for para outras extrusoras, eles também vão ter outros tipos diferentes de sistemas, mas todos eles têm que atender à norma. Então, você imagina o tamanho do trabalho que se tem, né, o tempo que se leva para entregar esse produto final funcional e realmente atendendo a todas essas normas. Então, existe essa preocupação. Eu achei muito legal o que a Tayara disse sobre a gente entregar, ter todo esse estudo em cima e não ver, não conseguir observar o consumidor final, né, a ponta lá, entendendo todo o trabalho que foi colocado naquele produto. Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer aí ao Marcos. Marcos é engenheiro daqui do Espírito Santo. A Karine, ela só deu boa noite, mas eu não sei de onde é. O Jonildo é um assíduo frequentador dos nossos programas, ele é do Rio de Janeiro. Obrigado a todos vocês por estarem curtindo aí o nosso trabalho e nos colocamos à disposição se houver qualquer dúvida. Eu vou pedir mais uma vez uma paciênciazinha de vocês, porque 3 palavrinhas são fundamentais e a gente repete sempre, né? Normas brasileiras, ABNT, elas são fundamentais para a inspeção predial e para todo tipo de construção que se faça, né? E o mais importante no que tange às normas é vocês entenderem que norma não é apenas uma referência. Existem muitos engenheiros, eu não vou citar nomes aqui, que ficam pregando essa situação, né, de que norma é apenas uma referência. Norma não é referência. É só buscar o artigo 39 do Código de Direito do Consumidor, que você vai ver lá que, por lei, a obrigação de todo produto fabricado nesse país atender à norma. Então, como vocês acabaram de ouvir aí, o André passou uma série de normas que têm que ser atendidas nas esquadrias da alumínio. Existem centenas de outras para os outros 27 sistemas construtivos. Então, todas elas têm obrigatoriamente que ser atendidas, né? E quando dá inspeção predial, o nosso trabalho é basicamente identificar as patologias, né? Como eu disse, classificadas em anomalias e falha, mas também verificar e comparar a causa daquela patologia e, portanto, identificar qual a norma não foi devidamente atendida. Com isso, você tem um trabalho que é inquestionável e não vai gerar dúvidas para ninguém, né? Outro detalhe importantíssimo que foi mencionado aqui é a questão da responsabilidade técnica, né? Em que pese exista aí a responsabilidade técnica de quem produz para efeito da incorporadora que contrata os serviços, de quem executa toda essa cadeia de produção aí que tem atrás da incorporadora, a hora que ela adquire o produto, o responsável técnico para efeito do consumidor, né, do adquirente da unidade, é o responsável técnico pela obra. Então, sempre que se buscar
responsabilidade sobre erros construtivos, se busca também se busca diretamente a incorporadora. A incorporadora é que, se quiser, depois vai buscar as demais responsabilidades, mas em referência ao consumidor, ao adquirente da unidade, é o responsável técnico pela obra, é quem assina a RT de execução da obra, que deve ser buscado. Por fim, foi comentado sobre vento, né? A Tayara falou aqui, nós estamos na região 2, vento de até 120 quilômetros. Como eles atuam no país inteiro, há também diversas outras classificações, até 5, né? À medida que o vento, à medida que vai aumentando também a velocidade do vento. E o vento é importante não só para a esquadria de alumínio, né? Estanqueidade e outras questões mais, mas é também para a estrutura de concreto armado. Eu estou puxando essa deixa aqui, porque o programa da semana que vem nós vamos falar exatamente sobre projetos estruturais correlacionando com as normas de vento, atendimento das normas de vento, né? Recentemente, semana passada, surgiu aí um videozinho na internet onde uma piscina, a água da piscina está fazendo um monte de onda, né? Não é uma piscina com onda, é uma piscina que está no topo de um prédio, e tem lá toda uma consequência em função das normas de vento, e aí nós vamos, na próxima semana, explicar melhor sobre isso e orientar tecnicamente, porque a própria responsável pelo prédio, não sei se por desconhecimento ou má-fé, simplesmente passou algumas informações que são totalmente erradas. Então, o nosso objetivo aqui é explicar a todos vocês. Mas vamos lá. Dando sequência nesse trabalho, o André ou o Tayara, como queiram, nós temos aí a questão da norma de desempenho, né? A gente costuma deixar mais para o final os assuntos mais importantes, mas eu acho que, desde já, ela é fundamental. E aí eu já comentei por várias vezes aqui no programa, norma de desempenho, ela trouxe mais qualidade para toda a edificação, mas, em especial, também já fiz comentários sobre isso, normalmente a gente tem as questões de ruído bastante relevantes a essa norma de desempenho relacionadas, e as esquadrias de alumínio elas estão diretamente relacionadas à norma de desempenho. Queria que vocês fizessem algumas considerações acerca disso, por favor. Claro. Eu vou começar, mas aí o André pode ir complementando, tá? Se quiser me tá bem. Tá bem, chefe. A norma de desempenho, ela traz sobre quesitos um pouco de acústica, né? E é interessante a gente pontuar uma informação que às vezes fica até por falha de comunicação de quem está vendendo o produto. As esquadrias, elas têm um corte acústico. Então, elas são acústicas com cortes acústicos. Então, assim, se uma esquadria tem um corte acústico de até 32 dB, então quer dizer que o som que está lá fora, de 80 dB, ele será atenuado em 32, mas ainda assim vai passar um pouco de som. Então, assim, esquadria não faz milagre. Até porque se você não quisesse entrar todo o som, você teria uma parede de concreto mais espessa, né? Porque parede de concreto a gente tem uma atenuação de 60 a 80 dB. A esquadria a gente consegue chegar hoje com a Sofia até 41 dB quando ela é em persiana integrada. Então, assim, existe todo um trabalho também com relação a isso. Se o André quiser me complementar, falando um pouquinho mais de acústica, que é algo que, assim, que enche o saco de todo mundo, né? Ninguém quer ter um barulho em casa, todo mundo quer viver na sua paz, né? Se o André puder me complementar com como é pensado na parte acústica, o que tem na norma. Claro. André, só para dar uns esclarecimentos aí acerca disso, até a norma de desempenho, a 15575, as demais normas elas não determinavam exatamente qual era o nível de ruído que deveria se ter dentro da edificação, dentro do seu imóvel, né? A partir da norma de desempenho, esses níveis de ruído ficaram muito claros. Então, agora, há necessidade, sim, de muita preocupação com relação a isso, né?
só para um outro detalhe que eu já vou acrescentar aí nos seus comentários, é que a esquadria precisa também, a nível de ruído, estar contemplando acessórios e vidro, né? Principalmente vidro. E aí é fundamental que você dê esses esclarecimentos, por favor. Claro, claro. É muito importante aí, citado pelo Ceoto, essa questão. O que acontece, né? A atenuação, uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a pessoa questiona sobre acústica é exatamente isso. Quanto você quer atenuar? Por quê? Eu quero uma esquadria acústica. Tudo bem. Você quer uma esquadria acústica quanto? Você mora num edifício no meio de uma grande cidade, você mora numa casa no meio do campo. Então existe essa variável. Como a própria Tayara disse, cada esquadria, cada sistema, ela vai ter uma atenuação. O que acontece fisicamente falando? O vidro, ele é o elemento mais atenuante de uma esquadria. Então, obviamente, né, como o Ceoto comentou, se eu tenho um vidro mais espesso, normalmente isso significa que ele vai ser mais acústico. Então eu posso ainda variar um pouco, eu posso colocar uma câmera insulada nesse vidro, eu posso fazer um vidro insulado, eu posso fazer um vidro triplo. Então quanto mais eu trabalhar esse vidro, colocar um PVB diferente, colocar várias coisas diferentes nesse vidro, trabalhar, ele vai ser mais acústico. A esquadria de alumínio, na verdade, o melhor possível de acústica que ela consegue chegar é a atenuação do vidro. Como a Tayara falou, né, existe o corte acústico. Se o corte acústico de um vidro é até 40 decibéis, o máximo que essa esquadria vai chegar é ao corte acústico do vidro, 40 decibéis. Normalmente vai dar menos. Mas aí eu vou puxar uma sardinha para o meu lado e voltar lá no começo da minha fala. Na parte de desenvolvimento de produto, a gente estuda justamente isso. A quantidade de guarnições e de escovas que nós colocamos nos nossos produtos, justamente para tentar aumentar o máximo possível, chegar mais próximo ao corte acústico do vidro. Então, de novo, estou puxando a questão das normas lá atrás, onde é estudado justamente essa questão. Isso. Ok. É a famosa lei das Uhum. massas, né? Quanto maior a massa, menos reverbera o som. E aí na esquadria, por que a gente fala que depende do vidro, do vidro, mas não é tão relacionado assim com o vidro, porque é um conjunto, né? Então, uma esquadria não é só vidro e alumínio. A esquadria ela é feita por componentes, acessórios. Esses acessórios são de outros materiais, muitas vezes é EPDM, polipropileno, de silicone. E isso também precisa ser levado em questão. A esquadria tem um ponto, a partir do alumínio com esses componentes, a gente tem que tomar muito cuidado com as frestas. Então, quando a gente fala de pós-obra, acompanhamos bastante reclamações de esquadrias que deveriam ter uma atenuação acústica melhor, só que a parte de produção dela não foi feita de acordo com o catálogo, ou até mesmo com o manual que é expresso por nós. Então, assim, se qualquer fresta tiver, o som vai passar. Se passa som, passa água. Então, assim, é uma coisa relacionada à outra. Ok. Um detalhe importante aí, a gente tem recebido bastante informação sobre isso, e não quero aqui trazer nenhuma polêmica, mas há comentários de que isso já aconteceu no passado, eu presenciei diversas vezes, na época que ainda construía, tinha incorporadora, e agora, recentemente, de novo, fui surpreendido com essa informação de esquadrias de alumínio sendo produzidas dentro de obra, né? Os equipamentos de corte, os equipamentos de montagem das esquadrias de alumínio são sempre muito precisos, né? Exatamente porque para atender a esses cortes e frestas, evitar as frestas que acabaram de ser comentados. Então, você que está adquirindo imóvel na planta aí, né? Se frequentar a obra e observar esquadrias sendo produzidas dentro do canteiro de obras, fiquem atentos, porque, em função da qualidade
dos equipamentos que estão sendo aplicados, que estão sendo utilizados, podem acontecer, sim, falhas de execução, né? E um outro detalhe extremamente importante, porque, por mais que a gente tenha insistido na necessidade das normas, e se vocês puderem comentar, é importante, de vez ou outra a gente entra dentro de uma obra que a esquadria, na verdade, não é uma esquadria, é um vidro blindex sem o perfil de alumínio. Outras vezes, e eu acho que isso aconteceu lá atrás, e eu sempre achei que tivesse encerrado, e aí eu vou colocar o nome da empresa, a Morar, lançou essa moda há tempos atrás de montar um caixilho, um contramarco de granito, né? E depois vir com a esquadria apenas fixada. Só que isso deu muito errado, e eu acredito que eles não estejam fazendo isso mais, porque é necessário, para um perfeito assentamento da esquadria, um contramarco. Correto, Tayara? Correto, André? Corretíssimo. O contramarco, muitas vezes, ele é esquecido, né? A gente foca bastante na esquadria, na qualidade dela, na cor, principalmente, que cor que vai ter a esquadria. Mas esquece o ponto principal, que é o contramarco. O contramarco, ele vai te evitar de muita dor de cabeça no futuro, principalmente com infiltração. Mas também, se o contramarco não for bem instalado, chumbado, não vai servir de nada. Para o pessoal saber o que é o contramarco. Quando eu venho com a minha janela, ela tem um marco quadrado em alumínio, tá? Eu vou falar especificamente de janela. E para instalar no meu vão em alvenaria, eu preciso de ter uma cadeira, ou até mesmo uma cama, que se chama contramarco. Ele tem um formatinho de cadeira mesmo, ele tem 2 pezinhos e uma abinha, que é onde essa janela será posicionada e parafusada por dentro, tá? Essa cadeirinha, ela serve por quê? Porque o chumbamento tem que entrar aqui dentro a parte de grout, tá? Então, se não houver esse chumbamento certinho, pode ficar oco. Se ficou oco, vai infiltrar água. Então, é um risco também. Antes também de vir com a esquadria, entre a cadeirinha, ela fica como se fosse um L, né? Então, eu tenho aqui a posição. Pena que eu não trouxe o modelo, mas enfim. Acho que dá para entender aqui. Eu tenho o contramarco aqui, né? Eu chumbei aqui embaixo e fica essa cadeirinha. Entre a cadeirinha e a alvenaria, fica uma fresta. Essa fresta tem que ser vedada. E geralmente é responsabilidade da construtora fazer essa vedação. E muitas vezes não é feito. Então, ali, principalmente nesse ponto, é feita, a gente acompanha bastante patologia. Essa vedação é feita em todo o perímetro, não é só na parte de baixo. Combinado? Durante a instalação também da minha esquadria, eu também tenho que vedar o contramarco. Também todo o perímetro, no contramarco. Isso aí é responsabilidade do serralheiro contratado. Então, tá vendo que atuam em sinergia. Aproveitando, André, você na esquadria, você tem também que ter um dreno, correto? Por quê? Porque vai chover, a chuva vai penetrar na parte externa, e essa água que penetra na parte externa do seu perfil, obrigatoriamente tem que ser escoado, não é isso? Isso cabe também ao sistemista. Perfeito. Como você tinha citado, Ceuta, a gente tinha conversado lá atrás, existem várias normas, inclusive a norma de desempenho. A própria norma de desempenho em si, ela puxa muitas das outras normas, né? Eu vou primeiro complementar um pouquinho sobre o que a Tayara falou sobre contramarco. Tem uma outra importância nele que não foi citada e eu acho muito bacana comentar. O contramarco também é muito legal para padronizar medidas. Então, quando a pessoa instala o contramarco, ele tem menos desperdício, ele padroniza todas as medidas do prédio, ele tem certeza que todas as medidas das esquadrias do prédio, se a tipologia for a mesma, se o tipo de esquadria for a mesma, né, como o pessoal gosta de chamar, J1, J2, J3, se elas forem iguais, o contramarco ele garante que naquele vão ali vai entrar essa esquadria. Então, além de tudo isso, o contramarco tem a função de padronização de vão.
Agora, sobre a parte de drenagem de esquadrias. Vou também voltar um pouquinho e falar rapidamente sobre classificação de esquadrias. Quando a gente fala de acústica ou de drenagem de esquadrias, elas também são classificadas em letras, né? Em acústica eu tenho ABC, sendo A acima de 30 decibéis, que que eles dão uma categoria superior. Então, quando a gente fala de drenagem, eu também tenho a categoria A, B e C, que é inferior, intermediário e alto. A categoria A, ela é muito difícil de ser atingida, mas por um motivo muito bacana até. A esquadria, para ela atingir a classificação A de escoamento de água, não pode entrar água no trilho interno da esquadria, ou seja, da folha externa para a interna não pode entrar água nenhuma. Hoje no Brasil, pouquíssimos sistemas conseguem atingir isso. Nós temos, no nosso exemplo, o sistema Sofia, que conseguiu atingir essa classificação A. Porém, né, quando a gente fala de esquadrias mais comuns, ou esquadrias que são mais vistas aí, prediais de dia a dia, por que eu não estou falando aqui da Sofia? Porque a Sofia é uma esquadria de altíssimo padrão. Normalmente ela não é produzida em larga escala para edifícios, moradias condominiais, multifamiliares, normalmente ela não é usada. Quando a gente fala aqui de esquadrias comuns de drenagem de água, existe um teste feito a partir da norma 10.821, parte 2, que é justamente o tempo que essa água ela pode ficar empoçada ali no trilho. Então ela tem um tempo limite de 3 minutos para escoar do trilho. O teste é o seguinte, Bruno, perdão, Ceuto, a gente joga a água na janela durante 15 minutos, e depois desses 15 minutos, com pressão de vento, o trilho vai enchendo e essa água não pode passar de jeito nenhum para o lado interno do apartamento. A gente simula um apartamento e essa água não pode respingar para dentro. Esse teste ele é tão fino que nós colocamos um papel por trás da aba interna, até uma curiosidade, por isso que existem perfis de trilho com abas variáveis. Quanto maior a pressão de vento, maior tem que ser a aba. E a gente coloca esse papel. Se qualquer respingo cai no papel, isso fica muito visível. Esse papel ele é hidrofólico, né? Hidrofílico. Ele absorve muito facilmente essa água e muda de cor. Se qualquer gota de água pinga ali, a sua esquadria é imediatamente reprovada no teste. Então é um teste muitíssimo fino que é feito. E, bem, mais uma vez puxando a sardinha para o nosso lado, todas as esquadrias nossas a gente passa por esse teste 2 vezes. Uma dentro de casa e outra no laboratório licenciado pelo Inmetro. Sem dúvida. É importantíssimo que, para efeito de certificação, tudo isso seja devidamente testado, né? E é isso que vocês têm ao máximo zelo, não é isso, Tayara? Exatamente. Então, antes de eu lançar um produto, né, principalmente esses produtos que são reestruturais, exemplo, esse aqui é o complemento do sistema Chroma, tá? A gente criou um novo perfil para poder entrar em complemento com o sistema Chroma. É feito o teste, mas um teste não é somente de estanqueidade, também é feito teste de pressão, né? E também a parte de acústica. A gente precisa ter todos os laudos validados pelo Inmetro. Por quê? A Perfil participa de um programa chamado Programa Setorial da Qualidade de Esquadrias, se chama PSQ. Geralmente, obras, né, que tem como é que eu posso dizer? Esse orçamento, feito um licenciamento com o governo, tem que trabalhar com produtos homologados. Então, a Perfil é uma das sistemistas e uma das que tem mais sistemas homologados no Brasil. Então, é uma preocupação muito grande nossa que a ponta tenha ciência de que esses produtos estejam dentro não só de norma, né, mas que seja validado com laudos, comprovando. E esses laudos não são feitos só um documento, é acompanhado de fotos, acompanhado de projeto, para que quem quiser fazer uma esquadria, né, ele consiga ter todo o acesso de informação necessário. Hoje, o que eu sinto em relação à manutenção, né? Existe uma falta de consciência
do que é necessário para realizar uma manutenção. Não, eu não vou nem dizer que é ignorância, eu acho que é falta de consciência de tudo que a gente Conhecimento, né? tem. Então, como é que eu vou exigir de alguém se ninguém se não é apresentado, se o conteúdo não é divulgado amplamente, né? Então, por isso que até nós trouxemos o nosso manual, que toda venda que a gente faz, o nosso contrato, ele vai com esse manual junto, para que o serralheiro entregue ao seu cliente, seja ele o dono da casa, seja ele a construtora ou a incorporadora. Então, assim, o serralheiro é o nosso pilar de disseminação. Se ele falhar com a gente, quem vai nos ajudar? Vai ter que ser a gente fazendo como a gente está aqui hoje, né? Tentando disseminar o conhecimento. Se puder até jogar na tela aí, fazendo um favor, a gente pode descorrer um pouco isso, ó. Tá vendo? Manual de uso e limpeza de conservação. Então, se você puder ir rolando a tela, você consegue ter... É um manual tag extenso, tá? Tem quase 80 páginas. Tem Eu uma só vou pedir para ele apresentaçãozinha. parar. Desculpa, Tayara, eu só vou pedir para ele parar na página 10. Claro, pode seguir. Aí, perfeito. Quiser falar, André? Não, pode continuar a sua discussão para a gente. Pode seguir. Ah, tudo bem então. Perdão, Tayara, dá licença. Então, tem uma parte. A partir da página 10, seu Tayara, eu acho que esse manual, inclusive eu particularmente sou apaixonado por esse manual, não é porque é um material nosso, é um material nosso em conjunto com a AFEAL, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Então, não é exclusivamente nosso, é um material que nós fizemos a partir de outro material. Então, deixar esse shout-out, né, para o pessoal da FEAL, que eu acho que foi um trabalho incrível que eles fizeram, e o trabalho incrível da nossa equipe de marketing, do querido Cadota, de ter feito essa apropriação aqui para Perfil Alumínio. E a partir dessa página aqui, pessoal, que é a página 10, é onde a gente começa a falar de responsabilidades. Então, se o Cauã puder ir passando aí a página, imediatamente a gente já fala aqui do que se trata o manual, pode passar mais uma, e tem esse recado ao síndico e condomínio. Essa página aqui é leitura obrigatória, pessoal. Essa parte aqui de ao síndico e condomínio, para quem é síndico aí de condomínio e condômino, é importantíssimo e leitura obrigatória. Dá uma lidinha nessa página, é um texto curto, não vai levar muito tempo, mas diz respeito muito bem de quem é a responsabilidade de quê. Entendi. Seria interessante... Bom, eu de antemão já afirmo para vocês dois que eu vou pedir autorização a vocês e ao Ronaldo e ao Alexandre para que eu possa, a partir de já, né, a partir dos próximos laudos que eu for entregar, também mandar junto esse material de vocês, porque eu não conhecia na íntegra, agora que eu estou tomando ciência, né, do quanto é importante. E eu mostrando a importância, né? Eu consegui, através de uma parceria com a... fugiu o nome, com uma ONG de Vila Velha e a Vale, um manual que orienta com relação à reciclagem, à coleta seletiva, né? Então, a partir já de muitos anos atrás, todo laudo meu sai com esse manual, onde orienta, explica, inclusive apresenta material publicitário, né, de divulgação dentro do condomínio, de como se deve fazer uma coleta seletiva de lixo, porque tem todo um reflexo na economia e na qualidade de vida de um monte de gente, né? E eu acho que esse material aí complementaria bem, ajudaria bem a explicar tudo isso que vocês estão demonstrando. Eu pediria ao Cauã para voltar lá na página 10, que lá está mostrando claramente a cadeia, isso, fabricante, o distribuidor, a construtora e o proprietário, né? Então, toda essa sequência
que o usuário, o proprietário, não tem conhecimento, né? Isto é, só conhece a incorporadora e não viu e não sabe do quem está para trás, ele é fundamental para a qualidade do produto que ele tenha, né? Em que pese eu acabei de explicar que a responsabilidade é inerente e, por norma e lei, do incorporador, mas também conhecer esse material e de onde ele vem e como se dar a correta manutenção é fundamental, né? Eu pediria, então, a Tayara e ao André que mostrasse pontos aí em termos de manutenção, mas quem não tiver a curiosidade ou o tempo para poder ler todo o manual, quais os pontos importantes que que um condômino, né, que um usuário, que um síndico precisa atentar no que tange a questão de manutenção da esquadria de alumínio? Perfeito. Tara, se você me permitir, é que eu já estou aqui com o manual aberto, eu acho que vai ser mais fácil. Claro. Então, pessoal, Cauã, você pode ir direto para a página 27, por gentileza? Cauã é o nosso apoio aqui, tá, pessoal? Por isso que a gente cita o nome dele. Então, o senhor, a partir desse capítulo 4 aqui, é onde a gente discute sobre limpeza e manutenção. O capítulo 1, ele fala sobre segurança, o 2 e 3 fala sobre os tipos de esquadria que a gente trabalha, e, bem, qual o tipo de cada uma. Quem tiver mais tempo depois, eu peço por gentileza que dê uma lidinha, inclusive, senhor, você comentou sobre liberar esse material, mas esse material está disposto no nosso site, tá? Não só esse material, como diversos outros manuais técnicos, eles estão dispostos no nosso site. A Perfil Alumínio, desde sempre, tá? Eu tô há 11 anos lá naquela casa, amo aquele lugar, mas desde sempre a gente tem essa política de repassar conhecimento. Isso, para minha própria carreira, foi muito bacana. Então, eu sugiro todo mundo que tiver interesse nessa parte de esquadria de alumínio, dê uma olhada no nosso material, catálogos, instruções, tem um material exclusivamente de contramarco lá. Então fiquem à vontade para acessar. Eu vou pedir depois para o Cauã liberar o link para todo mundo. Então, nesse capítulo 4, pessoal, fala aqui sobre limpeza e manutenção de esquadrias de alumínio, guarda-corpos e fachadas em geral. Se você passar a página por gentileza, Cauã. Logo no começo aqui, ele já vai falar sobre o tipo de produto que tem que ser usado. Então, logo no começo aqui, ele já vai falar que tem que se usar sabonete neutro, não pode se usar produtos que são agressivos ao alumínio, ao vidro, às guarnições de borracha. Então, sempre é interessante que também esses produtos sejam diluídos. Mas, enfim, isso aqui é uma leitura mais morosa. Eu sugiro que o pessoal leia depois com muito mais carinho que a gente vai passar aqui. Indo agora para a página 30, por gentileza, Cauã. Aí, pessoal, vocês já começam a ver o que pode ocasionar esses problemas de falta de manutenção nas esquadrias. Esse laranja aí que vocês veem na foto superior é causado, por exemplo, por uma contaminação das borrachas. A borracha ali é de um material de EPDM, é um derivado do petróleo. Ela, com a maresia, ela pode causar esse escorrimento aí laranja na esquadria, muito similar a uma ferrugem. Pessoal, lembrando aqui, alumínio não enferruja, é um metal não ferroso. Mas André, já vi ali um pontinho de ferrugem no meu alumínio. Provavelmente foi um problema causado aí por alguma peça metálica que está dentro ali do alumínio ou que está em contato direto com o alumínio. Por exemplo, um parafuso de aço zincado em vez de um parafuso de aço inox. Então, existe essa preocupação também de interseção entre materiais, né, de contatos bimetálicos entre alumínios e outros materiais. Isso já é assunto para uma próxima conversa. Até sugerir assim, o seu outro, se quiser, a gente um dia conversar sobre qualidade do alumínio. E na foto inferior aqui, a gente vê aí sim um desgaste causado pela salinidade da maresia. Aí você pode ver ali o depósito salino, ele vai sendo depositado ali por causa da falta de manutenção e acaba ficando esse alumínio esbranquiçado. Infelizmente, o sal reage muito com alumínio,
Não vai enferrujar, mas vai causar esse desgaste. Se você for para a próxima página... Seria Perdão, o que a pode gente falar. chama de um zinabre, é isso, André? Eu não conheço esse termo, seu outro, sinceramente. Ele seria como diria, um incrustamento, alguma coisa que fique parecendo, não é a ferrugem, mas fica meio que incrustado, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Ô, seu outro, até comentar, sabe onde isso acontece muito? Em apartamentos que ficam fechados por muito tempo. E frente para o mar, né? De Guarapari frente, é um grande exemplo, principalmente. não é isso? Principalmente. Ok. Em Guarapari, até citar um exemplo que nos foi repassado hoje, recentemente, fechamentos de varanda em Guarapari, normalmente quando o morador volta, né, na época de férias, na época de festas, normalmente é onde dá um problemaço. Normalmente ali a Entendi. roldana não vai funcionar ou vai estar travando. É um problema normal de se acontecer. Nessa página aqui, Passou seu outro, meses sem e manutenção, não é isso? exatamente. Nessa página aqui, senhor, tem outra questão que eu acho muito bacana de comentar, que é a periodicidade da limpeza, variando de acordo com, com o lugar onde está instalada essa porta. Então, perdão, essa esquadria. É, Aí a gente não definiu distâncias, tá? Até porque, dependendo da área do Brasil, essas distâncias aí variam muito. A questão da salinidade, a questão da manutenção. Mas vocês veem aí que a periodicidade não é tão grande quanto a gente imagina. Numa área litorânea, que vamos dizer é aproximadamente até 3 quilômetros mar dentro da terra, né? A partir da linha ali do mar adentro da Terra, a gente considera aproximadamente aí 3 quilômetros de distância, deveria ter uma manutenção mensal dessa esquadria de alumínio. Quem que Isso é de limpa chamar todo mês bastante essa atenção, né? esquadria? Quem Que limpa, né? limpa todo mês, né? Senhores síndicos, gestores de condomínio, vejam aí o quanto de problemas você tem aí para se atentar, né? O quanto de informações são fundamentais, né? Um mês de toda a esquadria, a fachada normalmente, né? Dependendo do tipo de revestimento, você vai fazer uma manutenção a cada 2, 3, 4, 5 anos, né? E, e é muito comum se ver fachadas aí com 20, 30, 40 anos e que nunca tiveram uma manutenção nem na esquadria e nem nos revestimentos. Então, o quanto se há de falhas no que tange a toda essa manutenção. Pois não, André? Perfeito. Ainda nessa página, a gente fala aqui qual é o procedimento recomendado e logo abaixo a gente se preocupou em colocar o que não deve ser usado de jeito nenhum, tá, pessoal? Então, vão ter alguns itens aqui, vai de A até M. Então, vocês veem que são N produtos aí que vocês não devem usar de jeito nenhum, que pode causar problemas seríssimos na esquadria. A hora que se resolve lavar uma fachada para efeito de pintura, normalmente vem lá com cloro, vem lá com produtos que, com certeza, a esquadria não pode nem sentir o cheiro, não é isso? Perfeito. Não só isso, seu outro, que existem outras questões também, né? Como a Tayara citou mais cedo, a esquadria não é só alumínio e vidro. Ela também tem silicone de vedação, ela também tem borrachas que fazem as vedações. Então você imagina, seu outro, que alguns elementos podem ser tão agressivos ao ponto de fazer, por exemplo, uma fita de colagem estrutural soltar do vidro. Ela vai E, corroer por ali o silicone, consequência, ela vai a queda do começar vidro. a corroer a fita e vai fazer com que ela descolhe. Então aí você vê que começa a ser um problema de segurança a falta de manutenção. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, tem mais alguma situação relevante aí que você queira apresentar? Eu queria avançar um pouquinho para a parte de garantia, e é na página, Cauã, é na página 33, é o capítulo de garantia, e eu vou falar por cima também. Nesse capítulo, a gente fala ao limite de cada pessoa, de cada responsável. Então, até onde vai o responsável por cada parte. Então, tem aqui a parte
a responsabilidade do sistemista, tem a responsabilidade do fabricante, da construtora e também a responsabilidade do consumidor final. Então, isso até mexe no tempo de garantia, podendo influenciar até em cima da norma 15575 que a gente citou mais cedo. Sem dúvida. E é fundamental explicar que todas essas questões relativas à garantia, elas estão mais claras e mais evidentes na própria norma 15575. Até então, essas questões de prazos de garantia eram muito abertos, muito indefinidos, né? Por isso é que se busca hoje mais claramente nas questões. Inclusive, existe até uma norma das garantias da construção civil, mas somente a partir de 2013, com a norma de desempenho, que é a 15575, você tem essas questões de garantia mais claras, né? E aí fica muito claro para o adquirente do imóvel, né, que a responsabilidade dele aumenta muito, né? Como eu falei mais cedo, a parte interna da esquadria é a responsabilidade do proprietário, né? E a parte externa é a responsabilidade do síndico, do gestor de condomínio, né? Por isso, ele tem a obrigação de fazer a manutenção dele e tem a obrigação também de cobrar do condomínio que as manutenções sejam feitas, né? E aí, lembrando, toda vez que você for para uma GO, onde exista cotas lá de manutenção, né, sendo votadas, é exatamente nisso que reflete, né? É exatamente nisso que a gente está mostrando, porque cabe ao síndico a manutenção, mas, infelizmente, se vocês, condôminos, se os condôminos, os adquirentes, não derem condições, né, o condomínio não tiver recursos para fazer a correta manutenção, infelizmente, ela não vai acontecer e os problemas vão se suceder e ficando cada vez mais grave, né? É importante também, André, mencionar que na questão da cor do alumínio, né, que influencia no tipo de pintura e tudo mais, dá uma rápida repassada nessas informações, por favor. O que você tem de disponibilidade hoje de cor de alumínio e quais os materiais e quais os tipos de pintura eletrostática e tudo mais que você possa ter como opção. Por que eu estou chamando a atenção? Porque também, dependendo do tipo de pintura, você tem um tipo de manutenção, correto? Corretíssimo. Eu vou citar aqui primeiro o tipo de pintura que a gente faz e o tipo de tratamento são feitos no alumínio. Depois eu vou passar para a Tayara, que é essa parte de cor que ela é mais inteirada do que eu, minha memória vai falhar aqui totalmente. Então é o seguinte, Bruno, hoje o procedimento que a gente faz chama-se pintura eletrostática. Como é que isso funciona? A nossa pintura, ela é em pó. Então, falando assim, fica até meio estranho, né? Mas você imagina, são procedimentos... Né? Exatamente, é uma tinta em pó. Então, o procedimento é o seguinte, nós temos uma linha de pintura vertical, vou citar depois aqui o que é uma anodização também, tá? Pessoal que é entendido do assunto pode ficar tranquilo, eu vou falar sobre também. Hoje, a gente tem essa linha de pintura vertical, é uma das maiores da América Latina. O perfil ele sobe nessa pintura, ele é dado um banho, né, um banho químico, então ele é limpo de toda impureza que houve ali no transporte, desde a prensa, o armazenamento até a cabine de pintura. Ele é todo limpo, ele é dado uma carga eletrostática nele. Então essa pintura em pó, ela tem metais nela, na composição, ela é pulverizada verticalmente. Depois de pulverizada, ela vai ficar aderida ao alumínio devido a esse magnetismo, já que houve a eletrostática, né? Em seguida, ela passa por um forno. Essa tinta ela vai ser derretida, né, e vai se aderir ali ao alumínio. O alumínio, pessoal, ele é microporoso. Parece que não, mas ele é microporoso. Então, ele tem microporos. Então, essa tinta vai aderir ali aos microporos do alumínio. Em seguida, né, que esse alumínio é derretido, ele é resfriado.
e depois ele passa por um segundo forno de conformidade, sendo que sim, a pintura ela fica totalmente conforme em toda a barra. É assim que funciona uma pintura vertical. A horizontal, pessoal, é o mesmo procedimento, porém, né, como o próprio nome já diz, na horizontal ela tem um forno a menos, né, ela não tem esse segundo forno de conformação. O outro ponto que eu queria dizer perdão, ainda sobre as pinturas, a pintura ela garante que o alumínio, citando aqui, pessoal, o alumínio natural ele exposto às intempéries do dia a dia, né, do tempo, ele infelizmente ele vai se deteriorando. O próprio alumínio, né, tá, se você puder mostrar aí mano, a amostra, isso aí é um alumínio natural, pessoal. Vocês veem ali que a gente consegue ver os riscos de extrusão nele, a gente consegue ver todos os problemas que ocorreram ali durante a extrusão, eles são visíveis. Quando eu jogar a tinta por cima desse alumínio, ele vai ficar totalmente recoberto. Então, além de tirar nessas falhas visuais do alumínio, ela vai também me garantir a proteção. Ela faz uma camada de proteção, né, aproximadamente 60 a 100 micras, então tem aproximadamente 0,1 milímetro de tinta, que ela vai proteger contra todas as intempéries externas. Além disso, vou falar aqui de outro processo também conhecido, só que esse processo ele é gradual. Existe o processo também, pessoal, de anodização. A anodização ele é um processo de banhos químicos, em função do tempo que o alumínio ele é inserido ali, ele faz um banho de soda cáustica e ele é queimado. Isso, o alumínio, a pintura eu falei que ele acrescenta uma espessura, a anodização ele vai obrigar o alumínio a diminuir a espessura. Então ele vai, como é que eu posso dizer? A camada de alumínio natural dele vai ser comida e vai ser depositada ali esses elementos químicos que vai fazer uma camada de proteção. O tempo que ele fica em cada banho define o quão forte é a camada anodizada dele, a camada anódica que nós chamamos. Então, essa camada ela varia de A8 a A23, sendo a A23 a mais forte. Então, nós até temos alguns produtos que nós vendemos exclusivamente nessa camada, mas por uma questão totalmente diferente, não é por causa da proteção, é por causa da utilização desses perfis que eles dão uma melhor fluidez e dão menos manutenção nos materiais. Então, a gente usa essa camada nórdica A23, até porque a maioria das nossas obras elas são expostas aqui a regiões litorâneas. Sim. Agora, Tayara, se você puder falar um pouco dos diferentes tratamentos. Visualmente, eu que sou leigo, como é que eu vou saber se foi anodizado ou pintado? O pintado, ele fica com uma camada de pintura mesmo, que você não vê nada, nenhuma imperfeição do alumínio. Fica bem lisos. Então, assim, tem pinturas que são foscas, como esse, tipo, exemplo, estelar é uma pintura fosca, e tem pinturas que são brilhosas, tá? A anodização, você quando pega um alumínio, com esses banhos, você ainda consegue ver algumas estrias leve, mas você consegue ver. E geralmente anodizados são as cores mais metálicas, como o bronze, o prata, o perita, né? A pintura já é preto, branco, marrom, amadeirados, né? E aí também na questão de amadeirado, a gente tem um outro processo de pintura, né? Que é tinta sobre tinta, que se chama sublimação, que também é um processo diferente, né? Então, depois que o perfil ele é pintado, é feita uma pintura sobre uma camada. Exemplo, né? Eu tenho um plástico, nesse plástico tem as estrias da madeira, ela é sob pressão, depositada no perfil e resfriada, e é como se fosse uma tatuagem, resumindo, né? Então, a pintura de madeira é feita dessa maneira. Por isso que algumas madeiras que imitam madeira, parece realmente uma madeira. Quando você pega, ela é bem porosa. Então, assim, tudo é uma técnica de aplicação. Exatamente, tudo é uma técnica. Tayara, até alguns anos atrás, há muitos anos atrás, só existia a anodização, né? A pintura eletrostática é um trabalho mais recente, correto? Ou eu estou equivocado? É que o mercado de litorâneo,
pedia-se mais a questão de anodização, né? Então, até mesmo pela qualidade das pinturas que eram feitas antigamente. Hoje, não, a tecnologia avançou e a gente sabe que, por questão de preço também, disseminou um pouco mais a parte de pintura, né? Apesar de um perfil, quando vai pintar, ele fica 3 horas para ser pintado, ele acaba sendo menos custoso do que fazer uma anodização. Inclusive, na parte ambiental, a pintura dá menos dano, né? A anodização não, você envolve água, você tem todo um tratamento aí para fazer depois. E a limpeza e manutenção do alumínio é função também do tipo de pintura ou anodização que ele recebe, é isso? Também, ou é o mesmo? Mas principalmente assim, para a gente não confundir, né? Até mesmo para quem está olhando para a sua esquadria, para tentar entender se é pintado ou não, ou anodizado, sugestão: um pano úmido, não precisa nem ter sabão, já vai limpar a sua esquadria. Não precisa de coisa demais. É que brasileiro gosta de um alvejante, gosta de uma água sanitária, né? A esquadria não precisa ficar tão bem... não precisa desses produtos, né? Um pano com água já é o suficiente. Às vezes, na parte externa, que precisa um pouco mais por conta da salinidade, né? E aí acaba pedindo um pouco mais, mas é sabão neutro diluído, tá? E até uma atenção aqui, no CONASE, eu fiz uma observação. Nos elevadores, a gente geralmente vê anúncios de controle anti-praga, né? Por que não fazer anúncios de limpeza e uso das esquadrias, né? Como fazer a limpeza, o que precisa usar. É uma sugestão, né? Até mesmo para as pessoas terem mais consciência do que precisa ser feito. E essa limpeza não é só o vidro. A gente costuma ver limpando mais o vidro porque é onde a pessoa vê, né? Então tem que tomar muito cuidado com as guarnições, todo o entorno onde tem aquela borracha, o trilho que fica depósito, né, de sujidade, principalmente nos cantinhos, né? Ali pode dar muito problema. Sem dúvida. E eu vou lhe afirmar com 100% de certeza. É falta de interesse das incorporadoras em fazer a correta informação aos condôminos. Porque se você adquire um imóvel e acha que isso está na cabeça do brasileiro, né? De que aquele imóvel vai durar 100 anos e ele não vai precisar fazer nenhuma manutenção, né? Se ele não for devidamente orientado, como nós estamos fazendo aqui agora, ele não vai fazer isso, né? E a incorporadora tem essa obrigação. Artigo 50, de novo, vou mencionar aqui o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. É obrigação da incorporadora fornecer o manual de uso e operação, né? Em que pese, por incrível que pareça, Vitória é a única cidade do mundo onde a Câmara de Vitória tornou obrigatório de que o condomínio faça o seu manual, né? Isso são aberrações que eu não vou entrar nem no assunto aqui agora, que me irritam profundamente. Mas a falta do manual, a falta de orientação, a falta de educação, né? Que a gente repete sempre aqui no Brasil, né? Falta educação, falta capacidade da pessoa saber o que tem que ser feito. E se ela for devidamente orientada, esse assunto vai, com certeza, ser atendido, né? Eu gostaria, a gente tem sempre aqui um problema de horário, porque na quarta-feira tem sempre jogo. Hoje, eu, sinceramente, nem sei se tem, porque eu não gosto disso, mas o Sérgio sempre me chama a atenção a gente não passar muito das 20 horas, porque já tem aí o jogo e as pessoas preferem jogo do que conhecimento, né? Mas eu gostaria, Tayara e André, de falar rapidamente sobre a questão do guarda-corpo, né? Eu hoje, inclusive, estou com um problema seríssimo com isso, um guarda-corpo de um prédio com um apartamento de pelo menos aí 2 milhões e meio, completamente solto. Eu acabei de fazer um parecer, o perfil de sustentação dele foi chumbado com 4 parafusos, me parece, a gente não conseguiu abrir ainda, vidro na frente, né? Nós vamos ter que retirar o vidro para poder entender exatamente o que está acontecendo, mas ele está completamente solto. E pior, foi colocado um fechamento de vidro, prestes a despencar a qualquer momento, está em cima de uma área de lazer, de uma área de uma piscina,
e esse apartamento está no 16º andar. Quer dizer, em havendo um colapso, vai com certeza causar danos irreversíveis, se não morte. Mas eu gostaria que a gente comentasse rapidamente sobre as questões dos testes de guarda-corpo, o que a norma define que a incorporadora precisa fazer na hora da entrega em atendimento à norma de desempenho. Por favor. Claro. Eu vou começar e aí o André me complementa. Hoje, além de infiltração, problema de fechamento de varanda é uma das maiores queixas. A Perfil hoje tem um produto de guarda-corpo que é específico para fechamento de varanda. Nem todo guarda-corpo ele foi feito para suportar o peso do fechamento de varanda, né? Então, assim, você tem que as incorporadoras têm que ter essa noção, né, de que o condômino ele vai querer fechar a varanda dele se ele tem essa oportunidade. Então, por que não já instalar um produto que vai ser cabível para aquilo, né? E também tem a regra do 7 durante a instalação. Então, eu preciso estar com 7 centímetros afastado das bordas e pelo menos 7 com um chumbador colocado dentro de concreto, tá? Então, o que a gente muito vê é que tem até 7 instalado, instalado, mas não é no concreto, não pega no concreto. Ele pega somente na parte de acabamento, né? Na parte de... me fugiu o nome. De reboco. E assim, isso não me garante, né? Isso não me garante que o guarda-corpo foi realmente instalado seguramente. Então, é 7 centímetros no concreto. Então, a regra do 7. 7, né? E aí tem a norma que o André pode entrar um pouco mais, que a gente faz um ensaio também. Tem como ser feito um ensaio sobre tanto com guarda-corpo de vidro quanto guarda-corpo de barrote, que são aqueles guarda-corpos que é feito com veneziano ou até mesmo com alumínio, né? Na frente. Perfeito. Okay. Se eu for começar a falar aqui de norma, eu vou até 10h30 da noite aqui, tranquilo. Eu gosto muito da norma de guarda-corpo, ô Cioto. Vou falar aqui, como você gosta de falar, né? Sempre fazer um comentário. Assim, um desejo meu da Tayara e de todos os outros pessoas que trabalham com norma, a gente gostaria que a norma às vezes fosse um pouco mais clara, né? A norma de guarda-corpo, ela não define como ou de que jeito o meu guarda-corpo tem que ser fixado. Mas a gente, empiricamente, né, a gente fez N testes com N guarda-corpos diferentes, nós gostamos muito de fazer testes lá dentro da Perfil e já fizemos testes a perder de vista aí. Então, vou começar citando aqui a norma de guarda-corpo. A norma 14718 é a norma de guarda-corpo. Ela tem 5 testes que ela tem que passar. Ela primeiro sofre uma carga permanente, em seguida uma carga de fora para dentro, uma de dentro para fora, ou seja, puxando e empurrando. Perdão, são 4 etapas. Não, são 5 mesmo. Depois ela é colocada uma carga vertical sobre o corrimão, e ela tem que atender, e tudo isso tem que atender deslocamentos mínimos. São deslocamentos mínimos definidos por norma. Aí, depois disso, vem o teste mais legal de todos, que nós soltamos um corpo de prova de 40 quilos, gerando uma força de 600 joules no vidro, ou no barrote do guarda-corpo, e o vidro não pode soltar, o vidro não pode quebrar, e se for um guarda-corpo de barrotes verticais ou horizontais, eu não posso passar um corpo de prova por ele. O vidro pode trincar? Sim, o vidro pode trincar, mas esse corpo de prova não pode passar pelo vidro. Então, assim, isso eu estou falando da norma de guarda-corpo. Beleza, atendi todos os requisitos, show de bola. Como nós hoje fazemos os nossos guarda-corpos, que, como eu já disse, empiricamente funcionam muito bem. São chumbadores de alumínio, inseridos 150 milímetros de piso abaixo. Desses 150 milímetros, o ideal é que 7 centímetros, 70 milímetros, sejam inseridos dentro do concreto. O que muitas construtoras fazem hoje em dia? Eles chegam a fazer o sóculo para receber o guarda-corpo, mas não concretam esse sóculo. Faz essa viga invertida, né? O pessoal gosta muito de chamar. Sim. Essa viga invertida é apenas de alvenaria, né? Só coloca um bloco... Viga, né? Exatamente. Faz ali um bloco de
não colocam um bloco canaleta, né? Eles só botam um bloco de alvenaria mesmo virado para cima e colocam um guarda-corpo ali em cima. Isso é um problema. Se a gente fosse fazer um teste em cima de um guarda-corpo desse, muito provavelmente o bloco seria quebrado. Vamos agora partir para o problema número 2, fechamentos de varandas. Como a própria Tayara disse, hoje existem produtos no mercado que podem receber fechamento de varandas, são testados, eles são aprovados para fechamento de varandas. E eu não vou entrar no mérito aqui de falar de áreas coletivas, tá, senhor? Que aí seria outro papo, que aí é muito mais exigente. Mas falando agora sobre fechamento de varanda. A partir do momento que eu coloquei o fechamento de varanda, toda a responsabilidade do guarda-corpo sai do responsável do guarda-corpo. O responsável pelo guarda-corpo, ele só é responsável até a instalação. Ele instalou um produto homologado, vou falar aqui, puxar a sardinha mais uma vez, colocou ali um produto perfil homologado, show de bola. O guarda-corpo está aprovado conforme norma. Veio o Zé das Couve, o serralheiro lá, contratado, colocou o fechamento de varanda em cima. Dentro de obra. O mestre de obra colocou o fechamento de varanda ali em cima do guarda-corpo. A responsabilidade desse fechamento de varanda e do guarda-corpo passam a ser do instalador do fechamento de varanda. A própria norma de fechamento de varanda, 529, ela cita isso que eu acabei de falar, tá bem? Ela cita que a responsabilidade e inclusive na 14718 também tem essa nota. A partir do momento que é colocado o fechamento de varanda, a responsabilidade do conjunto é do instalador do fechamento de varanda. Aí, mais uma vez, reclamar das normas, isso não é citado. Mas, a partir do momento que eu coloquei o fechamento de varanda, aquele conjunto de guarda-corpo e fechamento de varanda, ele virou um fechamento de vão. Então, ela tem que atender a uma norma de fechamento de vão. Ela tem que atender também a norma de esquadria, que é a 10.821. Então, eu deixei de atender uma norma só, que era 14.718, passei a ser obrigado a atender 3. Então, por isso que é um problemaço fechamento de varanda. Não deveria ser. O problema é que as pessoas elas são desinformadas, não é um problema aqui infelizmente, não é um problema do consumidor final, é um problema do instalador do fechamento de varanda que não repassa essa informação. Mas vamos lá, deixa eu só ressaltar. Claro. Você adquiriu um apartamento, você vai contratar um fechamento de varanda, o síndico do prédio ele tem que exigir uma RT de quem for instalar. Exato. E a partir desse momento, o problema é do engenheiro que está assinando a RT de execução daquele fechamento de varanda. Por quê? Correto. A incorporadora, com 100% de certeza, ela vai se isentar do problema, uma vez que ela não, no projeto dela, não constava o fechamento de varanda. Então, a vocês que estão executando, contratando o serviço de fechamento de varanda, atentem para isso que o André acabou de dizer aqui agora, porque a responsabilidade passa a ser obrigatoriamente daquele que está instalando o fechamento de varanda. E também, senhores síndicos, a norma 16.280, salvo engano, reformas, obrigatoriamente precisa ter um engenheiro responsável técnico. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, esse engenheiro está só assinando para receber, mas é um problema dele, não é um problema do síndico que está atendendo a norma e exigindo a RT. Né? Muitas das vezes o condômino fica bravo, o síndico quer bater no síndico, mas não tem como deixar de não atender. Né? E aí fica uma dica para aqueles que frequentam a feira da Praia da Costa, né, ali no Parque das Castanheiras, tem um prédio ali que o guarda-corpo em área de lazer, né, lá em cima, e ele está prestes a voar de lá a qualquer momento. Pena que o André não vai dar tempo dele falar sobre essas questões que envolvam mais as áreas de lazer, mas é desesperador. Só olhar para cima ali eu já fico assustado, mas, infelizmente, a irresponsabilidade nesse país é grande, né? Bom, então eu gostaria, nós já estamos com 1h20, gostaria imensamente de agradecer a Tayara, ao André,
dou o tempo que vocês quiserem para fazer as suas considerações finais, para a gente poder rapidamente fazer alguns agradecimentos também e poder estar concluindo. Por favor, Tayara. Claro. Agradecer de novo, né, essa oportunidade. Sempre que precisar, a Perfil vai estar disposta, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Precisando de documentações para poder ter apoio, né, apoio técnico, pode contar conosco. Então, deixa o nosso site, né, perfilalumínio.com.br. Lá você consegue acessar na área de consumidor, tanto esse manual como também os nossos catálogos para consultas, né? Por que eu, condômino, preciso, condômino ou síndico, preciso saber? Para você também ter como negociar com quem você for contratar, né? Então, informação nunca é demais. E aí, em nome também da Perfil Alumínio, a gente gosta bastante desses conhecimentos. Se quiserem conhecer nossa indústria, a gente consegue marcar lá com o Alexandre e com o Ronaldo um momento aí de oportunidade também, né? De fazer essa visitação. Sem dúvida. Por favor, André. Aproveitando, o Cauã botou aí, bota na tela rapidinho para a gente, Cauã, se for possível, o link de acesso aí que o André forneceu. Pois não, André? Pessoal, agradecer também vocês, a presença de todos, agradecer ao Ceoto pelo convite, agradecer a minha querida chefa Tayara, que me chamou aqui para ter esse bate-papo. É um assunto que eu gosto muito de discutir, que eu sempre acabo me estendendo muito falando sobre. Agradecer também a oportunidade aí que a Perfil proporcionou. E, pessoal, mais uma vez, assim como a Tayara já disse, nos colocamos totalmente à disposições. O conhecimento tem que ser repassado. São coisas muito importantes que talvez a gente dê muito pouco atenção. Então, da nossa parte, né, por favor, né, contem conosco sempre, entrem em contato, precisando material técnico, material didático, a gente consegue fornecer isso. Então, fiquem à vontade para nos acionar quando for preciso. Então, obrigado mais uma vez, Tayara, obrigado mais uma vez, André. Só reforçando, todos esses 102 programas estão à disposição de todos no @engenharia Ceoto, né? É muito mais do que uma faculdade de engenharia, com certeza. Quem saiu de uma faculdade de engenharia não vai ver todo esse material que está à disposição lá. Oi? Não vai mesmo. Mais de 120 horas à disposição. Mais uma vez, agradecer imensamente ao Alexandre e ao Ronaldo, que nos deram essa oportunidade aqui. E, rapidamente, lembrá-los, Revista dos Condomínios, tem aí no nosso Instagram também uma matéria de capa sobre a contaminação do concreto. Quem quiser conhecer sobre esse assunto está à disposição. Conase, Rio de Janeiro, dia 23 de agosto, vou estar lá fazendo palestras sobre inspeção e manutenção predial. Conase, Belo Horizonte, dia 27 de setembro, da mesma forma. Conase, Juiz de Fora, dia 4 de outubro, também. Conase, Salvador, 25 de outubro, também vou estar lá fazendo palestra. Maceió, a convite da Confiança, estarei lá também 14 e 15 de novembro fazendo um curso, né? Dando curso sobre inspeção e manutenção predial, fora os outros que a gente faz no meio do caminho aí. E, por fim, agradecer imensamente ao Sérgio Craveiro, que é o CEO do TV Síndico Online, do Conase, que nos dá a oportunidade de estar levando esse monte de informação para todo o país, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo programa, Projetos Estruturais sobre ventos, norma de ventos. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.